Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios da TVC-BH a professora Elisa Helena de Oliveira Esternaste. Nome alemão complicado que ela vai pronunciar de forma mais apropriada. Professora Elisa Helena de Oliveira, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Obrigada pelo convite. Desde já agradeço de coração, que sei que a sua agenda é apertadíssima e você desmarcou vários compromissos para vir aqui conversar conosco. A professora Elisa Helena de Oliveira Esternaste, ela é atualmente professora da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Produção, de Engenharia da Produção. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Medicina Preventiva e Social pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestra em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação pela Université de Provence, na França. E é integrante do corpo editorial do Ação Ergonômica. Trouxemos a professora Elisa Helena aqui por vários motivos, Um deles é que há poucos dias eu tive a alegria de assistir a uma conferência dela na Faculdade de Educação na UFMG e eu fiquei encantado. Então, naquele momento eu pensei, a professora Elisa Helena precisa ir lá na TV comunitária para que um número maior de pessoas ouça o que ela está estudando, pesquisando e refletindo com os estudantes e escrevendo muitos textos. Então, professora Elisa Helena, de primeiro, então, brigadão, sinta-se em casa ou na sala de aula aqui, tá? Mas vamos começar do começo. Você é mineiro ou é carioca? Sou mineira. Mineira de Juiz de Fora. De fora. Então, em poucas palavras, assim, conte para nós quais os traços principais dessa trajetória. Nascer em Juiz de Fora, parece que tem descendência alemã, depois fazer medicina, entre aspas, abandona a medicina e pula para a engenharia de produção, mestrado, doutorado. Como é que foi essa trajetória? Por quê? Bom, eu me formei há 30 anos atrás, exatamente em 83, na Federal de Juiz de Fora. E desde o curso de graduação... Você se formou em medicina, né? Formei em medicina. Desde o curso de graduação, a questão social e a questão das demandas de prevenção, dos vários modos de adoecer que a gente entrava em contato na época durante o curso de graduação, apareciam para mim como uma questão fundamental. Essa sensibilidade vem de berço? Papai da mamãe? Em outras palavras, por que você resolveu estudar medicina? A medicina... Não, eu não tenho nenhum... Meus pais eram professores. E eles diziam, você pode fazer qualquer coisa menos ser professora. E eu terminei sendo professora, Mas o interesse pela medicina veio... Bom, na época nós tínhamos muito poucas opções, E na época me pareceu que era algo interessante. Mas a opção pela medicina social, ela se deu, talvez, na época, eu me formei, o curso foi realizado durante a ditadura, E na Federal de Juiz de Fora, o nosso campo de trabalho era, no Hospital Escola, era ligado ao chamado Fundo Rural na época, onde eles atendiam especialmente as pessoas vindas do campo. E a agressividade das condições de vida daquela população, e isso se manifestava nos modos de adoecer, aquilo me impactava muito. E logo cedo a questão da prevenção ela apareceu para mim como uma questão a ser seguida. E daí eu vim para Belo Horizonte para a residência em Medicina Social, Preventiva e Social. Aqui eu conheci a área chamada Saúde do Trabalhador. Foi quando eu comecei a entrar em contato com as condições reais de trabalho e a forma como o trabalho adoecia. Na época ainda, nos finaizinhos da ditadura, ainda era uma questão muito pouco anunciada, muito pouco divulgada, ela aparecia muito pouco. E a partir daí eu entrei na Saúde do Trabalhador e
trabalhei um tempo ainda em Minas na tentativa de implantação dos programas de saúde do trabalhador dentro do sistema público de saúde. Na época ainda eram as ações integradas de saúde, que depois, né, derivaram ao Sistema Único de Saúde. E nessa época entrei em contato com especialmente as minas minas e beneficiamento, na extração e beneficiamento de quartzo em Minas Gerais, na região da Zona da Mata. E aquilo me sensibilizou muito também, eram condições terríveis. Pra você ter uma ideia, uma das cidades, Pequiri, era conhecida na época como Cidade das Viúvas. O mesmo nome de uma cidade na Inglaterra na época da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, para onde se enviavam, né, os prisioneiros que deveriam morrer nas minas de silicose, eram condições similares nessa cidade. Quer dizer, a dignidade humana sendo triturada ali. E desde então a questão da modelagem desse processo de adoecimento, a forma como eles eram abordados, especialmente pela medicina do trabalho, me pareceram bastante insuficientes. Foi isso que te levou a para a engenharia. Migrar para a engenharia de produção? Sim, quer dizer, foi a necessidade de entender a dinâmica mesmo dos processos de produção, né? De entender aquelas opções técnicas, aquelas opções organizacionais, né? Desde já entendendo que a mudança desse perfil de adoecimento das populações trabalhadoras passa pela mudança e transformação, né, da base técnica, da base organizacional da produção. E aí eu fui, então, para a pós-graduação, fui para o Rio, então. E na época, meu interesse, até pelo fato de eu ter entrado em contato com a questão da silicose no pessoal da extração de quartzo, eu fui entrar em contato lá com a Construção Naval, o pessoal da Construção Naval, especialmente de Niterói. E eu fiz a minha dissertação de mestrado lá, né, nos sindicatos metalúrgicos de Niterói. Engenharia de produção, né? Já em engenharia de produção. E aí, quer dizer, eu fui abordar a silicose nos jateadores de areia, jateamento de areia na construção naval. É uma situação terrível na época. Mas já numa perspectiva de não simplesmente de prevenir a partir de técnicas, né, complementares ali, né, mantendo-se a mesma tecnologia, mas na época a minha intenção era modificar a técnica, né? E nós conseguimos efetivamente isso, nós conseguimos proibir, a partir da minha dissertação, nós conseguimos proibir a técnica de jateamento de areia no Rio de Janeiro. Isso naquela época, foi em 91, foi até o Carlos Mink que assumiu esse projeto e ele foi aprovado no Rio de Janeiro na época. Depois essa proibição se estendeu pelo Brasil inteiro, tardou bastante aqui em Minas. Bom, enfim, e a partir daí eu fui para o doutorado também em engenharia de produção, já focada na Federal questão... do Rio de Janeiro, né? Também na COP, na COP da UFRJ, focada na questão da prevenção da LER, lesões perifósseis repetitivas, hoje conhecida como DORT, distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho. Na época, uma epidemia, né, que hoje continua bastante importante ainda, né, um modo de adoecer bastante importante. As técnicas preventivas não conseguem atingir a gênese do processo, né? Enfim, quando eu estava terminando o doutorado, aqui na UFMG, no Departamento de Engenharia de Produção, o professor Francisco Lima, já atuante no departamento, ele tinha, então, um projeto de pensar a questão da relação saúde-trabalho. E, então, abriu-se um concurso em que a exigência de graduação em engenharia ela não existia. Então, eu pude fazer. Aí você chegou na UFMG. Aí eu cheguei na UFMG. Professora Elisa, quando a gente ouve, assim, por exemplo, para mim que sou leigo no assunto engenharia da produção, o que vem na mente, a primeira instância, é assim, que engenharia da produção tem o objetivo de um aperfeiçoamento técnico para aumentar a produção, mas sem, como se a técnica fosse algo neutro, sem uma eleição.
E pelo que estou observando, você está na engenharia da produção, mas intimamente conectada com a defesa da dignidade humana, da atividade humana e vendo como é que isso acontece, não é isso? Sim. Isso é uma postura majoritária ou minoritária dentro da UFMG, precisamente dentro do departamento de engenharia infelizmente, da produção? dentro do departamento de engenharia de produção é minoritário, né? É algo bastante relegado, né, a um segundo plano do ponto de vista institucional, né? A hegemonia hoje da engenharia de produção, ela está realmente voltada para a chamada, né, otimização dos processos produtivos. Né? É preciso sempre... Não quer nem saber se vai ter custo humano, se está degradando o trabalho, etc. O trabalho, ele realmente ele é visto na maioria dessas técnicas como um conjunto de horas homem, né? Então, o conteúdo do trabalho, né, as condições do trabalho, a forma como esse trabalho vai realmente mobilizar as pessoas e afetar, né, ou não a saúde e a qualidade da vida das pessoas, esse é um aspecto realmente negligenciado. Não só dentro da engenharia de produção, né? É um aspecto negligenciado hoje de forma geral, né? De forma geral, né? Existe uma hegemonia na produção do conhecimento ligado às exigências da produção enquanto sistema capitalista, ou seja, produzir sempre mais, né, no menor tempo. O interesse é produzir mais e com menor custo e maior rapidez. Isso vai afetar a vida de uma maneira geral. Professora Elisa, e nos seus estudos, no seu ministério, agora, tanto na graduação como na pós-graduação, aí você encontrou a ergologia e a ergonomia, não é? Sim, o meu mestrado e o meu doutorado eles já foram dentro da área de ergonomia, né? A área que, na época, dentro da engenharia, ela se interessava pelas questões da saúde no trabalho. Para quem não conhece bem, o que é, em poucas palavras, a ergologia e a ergonomia? Tá. A ergonomia é uma ciência que, né, um conjunto, né, uma ciência interdisciplinar, e ela, de alguma maneira, quer dizer, ela surge a partir da Segunda Guerra Mundial, nesse sentido de adaptar o trabalho às pessoas, né? Ou seja, trazer para o trabalho o máximo de facilidades no sentido da adaptação das pessoas àquelas condições, né? No sentido de reduzir, é claro, a carga de trabalho, né? Por um lado, né? E com isso reduzir o adoecimento no trabalho, reduzir a fadiga, né? Reduzir os efeitos do trabalho sobre as pessoas, né? Os efeitos negativos do trabalho sobre as pessoas, porque os efeitos não são só negativos. Claro. Né? Mas também no sentido de agregar esse critério, né? O critério de adaptação do trabalho às pessoas, ao critério de eficiência e de desempenho, né? Então, tentar fazer com que o sistema seja organizado de tal forma que se possa alcançar o máximo de produtividade e o máximo de eficiência do ponto de vista da saúde humana, do ponto de vista, né, da qualidade da vida humana, da potencialidade do trabalho humano, enfim. A ergologia, ela surge especialmente na França, com os estudos do professor Yves Schwartz, e ela vem aprofundar bastante o estudo da atividade humana. Né? Professora Elisa, tá bom demais, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho você vai continuar essa prosa aqui. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando a professora Elisa Helena de Oliveira Echternast, que é professora doutora da UFMG, né? Graduada em medicina, com especialização em medicina preventiva e social e com mestrado e doutorado em engenharia da produção pela Universidade do Rio de Janeiro. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar a entrevista aqui com a professora Elisa Helena de Oliveira. Fique aí, voltaremos já já.
drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e lembrando que a programação da TV Comunitária de Belo Horizonte também é acessível via internet, pelo seguinte endereço, www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Hoje aqui no Palavra Ética nós estamos entrevistando a professora Elisa Helena de Oliveira Echternach, né, que é professora, doutora da UFMG, do Departamento de Engenharia da Produção. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem especialização em Medicina Preventiva e Social e depois tem mestrado e doutorado e pós-doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada pela Université de Provence, na França. Professora Elisa, no final do primeiro bloco, você estava explicando onde nasceu o que é a ergologia, que é uma das ciências que te ajuda como instrumental para entender essa questão da saúde do trabalhador, atividade humana. Bom, o cerne da ergologia é exatamente a atividade humana, né? E a atividade humana de trabalho especialmente, né? Não só como atividade de trabalho, não só como, né, a mobilização de um corpo funcional, né, que deve ser eficiente a partir de várias funções, né, função visual, função auditiva, função cardiológica, etc., etc., mas como uma atividade, como algo que mobiliza, né, que mobiliza internamente o sujeito, né, como uso de si mesmo, né. E a partir daí o trabalho passa a ser visto como algo que mobiliza saberes, que mobiliza valores, né, e que deriva competências, né? E que não existe competência no trabalho independente de saberes, de experiência no trabalho e de valores que circulam, né, através da atividade humana de trabalho. E especialmente a ergologia vai nos ajudar a compreender a própria forma como os saberes sobre o trabalho são elaborados, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma hegemonia, né, dos saberes formalizados, especializados. Que tem um diploma dado por uma entidade, uma escola, etc. Sim, é o que nós podemos chamar de né, saberes que emanam de uma exteriorização do olhar, né? Então, é o especialista que olha o trabalho, que olha aquela situação e, a partir daí, ele desenvolve, ele olha de fora, né? E a gente vai entender que é preciso, não se trata de negar o saber especialista, né? Muito pelo contrário, mas se trata de dizer, olha, o saber especialista precisa dialogar com os saberes que emanam do trabalho, né? Então, essa é uma dos pontos principais de referência, né, da própria ergologia, quer dizer, essa ideia de que, além dos saberes especialistas, existem saberes, né, da experiência humana e que esses saberes precisam ser relevados, né, e colocados em diálogo, né? Ou seja, os saberes especialistas precisam começar a dialogar com os saberes da experiência. E isso não só por uma questão, né, filosófica, mas também por uma questão de demanda de eficiência, né? O que a gente encontra hoje é uma ineficiência preventiva absurda das formas de adoecimento no trabalho no mundo inteiro. Isso que eu ia te perguntar, Elisa. Eu recordo, assim, quando eu estava fazendo um mestrado em exegese da Bíblia, tive a alegria de estudar uns 3 anos de grego. E eu fiquei muito feliz quando descobri que na língua grega, para fazer referência a trabalho, tem 2 palavras. Uma que é doulos, no sentido de trabalho como esforço, né? Que dá margem ao trabalho
análogo à situação de escravidão. E tem também o trabalho na linha da poesas, o trabalho mais poético, o trabalho criativo, né? São duas dimensões do trabalho. Mas nas suas pesquisas, no seu estudo, você está observando assim, qual o diagnóstico que dá para fazer? Por exemplo, outro dia alguém me falava que na época da escravidão formal no Brasil, né, diz que os escravos cortavam de 3 a 4 toneladas de cana por dia. Hoje, outro dia, entrevistando uma professora aqui, ela disse, atualmente os boias-frias dos canaviais paulistas estão cortando 12 a 14 toneladas e aí em 3 anos morrem 20 por exaustão. Então, assim, as pesquisas que você está fazendo, o que está revelando? Está acontecendo uma gradativa degradação do trabalho, esse trabalho nessa linha mais criativa, como você falou, assim, de respeitar os saberes, está sendo pisado? Qual que você está observando pelas pesquisas? Na verdade, tudo isso existe junto, né? Aqui no Brasil, a tendência é uma tendência de manutenção de modos, né, que nós costumamos chamar de modos arcaicos de adoecimento, né? A gente continua tendo casos de silicose, casos de surdez profissional, ou seja, modos de adoecer no trabalho que existem já, né, conhecimento e técnicas suficientes para preveni-los. Podia tranquilamente ser evitado. Sim, mas eles continuam existindo, né? E agrega-se a isso todo um conjunto do que nós chamamos novas formas de adoecimento no trabalho, né? A Lerdort, né, o adoecimento musculoesquelético pelo trabalho, ligado especialmente à repetitividade no trabalho, ligado às pressões temporais. A intensificação do trabalho, a intensificação do trabalho, exatamente. Né? E, além disso, as várias formas de adoecimento psíquico no trabalho que crescem a cada dia, né? Que vem sendo... Os números, assim, são nomeado graves. Riscos psicossociais no trabalho, né? Cada vez se fala mais disso no mundo inteiro. E são formas de adoecimento especialmente ligadas aos atuais modos de organização do trabalho, né? Então, é claro que a gente tem toda uma evolução tecnológica que permite até o desaparecimento de várias formas antigas de adoecer e de vários riscos anteriormente existentes. Mas isso não significa uma melhoria plena, né, linear, porque nós temos exatamente essa integração com esses novos modos de adoecimento, né? Então, a gente pode pegar situações onde você vai ter desde riscos ambientais, né, conhecidos há centenas de anos, né, e associados a toda esse modo de organização ligado à intensificação. E aí a gente tem hoje várias modalidades de intensificação no trabalho, né? Nossos sistemas são híbridos, né, normalmente, então nós herdamos muito os princípios tayloristas, né, princípios de separação entre execução e concepção, parcelamento do trabalho, associados a técnicas japonesas, como just-in-time, por exemplo, que vão exigir, né, ritmos e intensidades maiores, e isso tudo vai se... né? E é claro que nós temos algumas empresas, né, que vão estar atentas e vão estar preocupadas em implantar tecnologias a partir de princípios diferenciados, né? Mas existe ainda entre nós uma hegemonia de implantar processos sem considerar a questão humana de maneira, né, mais estruturante, né? O que eu já ouvi falar de gente que depois de 20 e poucos anos trabalhando, por exemplo, no Banco do Brasil, teve que se demitir porque falou, casco fora, eu vou morrer de depressão aqui, né? E assim, a gente vê os números exorbitantes aí, as pessoas gradativamente adoecendo, né? E você observa, Elisa, assim, pelas pesquisas que você está fazendo, tem uma grande diferença entre nas áreas públicas em relação à área privada, as empresas? Por exemplo, na universidade, onde você está, e junto com essa também, agrego uma outra perguntinha, você já comentou, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais.
todo esse aparato tecnológico e técnicas que evoluem cotidianamente, tem gente que diz assim, não, esse trem vai reverter para um bem, a saúde do trabalhador. Como é que é isso? Olha, é difícil falar assim, né, genericamente, né? Existe muita diversidade, né? Mas, voltando à primeira questão, se nós tomarmos a universidade hoje, né, e toda essa transformação, né, dos modos de produzir conhecimento, a partir de princípios de controle de produtividade, do estabelecimento de índices de produtividade, a partir de critérios, né, que muitas vezes são questionáveis, né, esse alinhamento, né, da universidade, esse alinhamento cada vez mais forte com os interesses da produção, os interesses econômicos, né, isso reverte em critérios de produtividade, né, que são critérios quantitativos, são critérios muito parecidos, né, com critérios de produtividade de qualquer outro setor. Né, essa não consideração da diversidade da produção de conhecimento, né, e dentro da produção do conhecimento existem áreas muito distintas e modos de produzir conhecimento também muito distintos, né, o que geraria produtos distintos e, portanto, o próprio critério de produtividade deveria se ajustar a essa diversidade. E tudo isso vai gerando uma pressão sobre o conjunto de professores, é claro que mais forte em algumas áreas, né, e menos forte em outras, que, é claro, também vai afetando as condições de vida e saúde da população trabalhadora das universidades, né. Agora, nós temos muito poucos estudos que realmente possam demonstrar isso, né, até porque isso é uma questão recente. Eu lembro, por exemplo, ano passado, na época da greve dos professores das universidades federais e dos funcionários administrativos, uma das reivindicações é, tem que melhorar muita coisa, além da salarial, porque o número Sim. de professores que estão com licença médica, né? Aliás, na rede estadual aqui, ano passado, rede estadual falaram, parece que no ano passado, 2012, parece que de um universo de quase 200 mil professores da rede estadual de educação pública em Minas, 62 mil tiraram licença médica. Então, é grave isso, né? Sim, a atividade dos professores é uma atividade de alto risco, né, do ponto de vista do adoecimento psíquico, especialmente, né? É uma atividade que tem um conteúdo cognitivo e psíquico muito alto, né? E as condições de trabalho, frequentemente, são muito ruins, né? Especialmente no nível fundamental. A última greve dos professores universitários, a questão das condições de trabalho, ela assumiu a frente, né? Quase que a frente da questão salarial. Embora também seja um problema, a questão das condições de trabalho, ela começa a se tornar, ela começa a incomodar muito, né? Agora, do ponto de vista geral, né, o que a gente pode dizer é que hoje, né, essa hegemonia, né, dos critérios capitalistas, né, e a forma como esses critérios se disseminam, né, na sociedade, claro que dentro dos sistemas de produção, é um núcleo desses sistemas, né, que gera a própria lógica desses sistemas, mas isso se expande para a sociedade inteira, né? A questão ambiental, a questão da violência, né, urbana, né, todas essas questões elas estão ligadas, ao meu ver, a um só princípio, né, que é a questão do lucro a qualquer custo, né, e o valor humano debaixo d'água, né? Ok, professora Elisa, infelizmente nosso tempo se esgotou. Obrigadão de coração por você ter vindo aqui. Desde já fica o convite aqui para você voltar aqui para a gente continuar essa prosa, tá? Então entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética, aqui na TV Comunitária, a professora Elisa Helena de Oliveira Eschenternasten, que é professora, doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Medicina, com pós-graduação em Medicina Preventiva e Social e com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Engenharia da Produção, né? Obrigado pela atenção e até o próximo programa, com a graça de Deus.